Na introdução alimentar, devemos bater os alimentos e fazer a papinha ou em pedacinhos? O que é melhor? A Juliana tem um baby de 11 meses. Ele não quer comer. E não quer comer. Só peito. Já tentei de tudo. Juliana, alguma coisa aconteceu para o seu bebê não querer comer. Né? Com 11 meses, a criança ainda tem um apetite muito bom. A criança, ela está no momento da introdução alimentar que ela tende a aceitar muita coisa. Porque com 11 meses já deu tempo dela aprender a comer. Então, se a criança não está aceitando, é importante a gente verificar essa rotina da criança, como que está a estrutura das refeições, como você está abordando a criança, como você está ofertando o alimento para a sua criança, porque isso vai fazer muita diferença na aceitação dele também. Não deixe de procurar auxílio profissional, tá? Porque essa fase, o momento da introdução alimentar, a gente fala que é a janela de oportunidade para a criança aprender a comer. Porque isso vai fazer muita diferença no futuro da criança. Até os 2 aninhos, ela tá ali aprendendo a comer. A gente chama isso da introdução alimentar dela, até os 2 anos de idade. E aí é importante que você faça da forma mais correta possível, para facilitar essa aceitação. Da mesma forma que a criança pode aprender a comer, ela pode aprender a não comer também, tá? A Ilmara, meu filho não gosta de legumes, mesmo apresentando. Aí, Ilmara, a gente precisa ponderar algumas coisas. Qual que é a sua expectativa? Às vezes, sua expectativa está muito alta. A criança não aprende a comer só apresentando o alimento. São estratégias, abordagens diferentes para essa criança. Porque só apresentar, de fato, ele não vai querer comer. Né? Eu mostrei algumas dicas para vocês, eu dei algumas dicas de como a gente ajudar a criança a se familiarizar e a começar a fazer associações positivas com o alimento. Mas cada criança tem o seu ritmo, tem o seu tempo para fazer isso. E nós, como pais, precisamos ajustar as nossas expectativas. Porque não acontece assim da noite pro dia. Eu apresentei hoje, ele vai comer. Se a criança tem seletividade ou dificuldade alimentar, ela vai precisar ali mais de 15 exposições. Às vezes mais de 20 exposições para começar a ter um interesse em experimentar esse alimento. Se tiver pressão, se tiver chantagem, se tiver abordagem errada, a criança não vai querer comer, porque ela está fazendo associação negativa com o ato de comer. E aí depende de tudo isso, da forma como você está abordando, da forma como você está apresentando, se você está ofertando no intuito dela experimentar, porque não é assim que acontece esse aprendizado, tá? A Rúbia, 1 ano e 10 meses, ainda dar os alimentos separadamente? Eu não sei o que você chama de dar separadamente. Né? Você fala, tipo assim, não dá em sopa ou dá os alimentos separados. Por que a gente come alimentos separados? Porque dessa forma a gente consegue comer com os olhos, com o cheiro, com o sabor, e a criança também come dessa forma. Quando você oferta os alimentos de forma separada, a criança tem a oportunidade de vivenciar tudo aquilo, mas você pode colocar tudo ali junto no prato dela. E aí, sempre estimulando a autonomia, né, a aceitação da criança, porque a aceitação dela vai depender muito da autonomia que você dá para ela também. Ainda mais nessa idade, com 1 ano e 10 meses, a criança, ela já se reconhece como indivíduo, ela já fala para tudo não, ela quer se impor, né, como um ser humano. Então ela vai querer impor a vontade dela. E quanto mais autonomia, mais fácil vai ser a aceitação dela também. Ah, sim, não misturar arroz com feijão, legumes com arroz. Se na sua casa funciona assim, não vejo problemas. Se na sua casa você costuma fazer arroz com legumes, não tem problema. Mas não significa que você tem que fazer arroz com legumes todos os dias. Às vezes um dia você quer fazer o arroz branco e o legume separado, ou então o legume assado e o arroz com algum outro legume. Não tem problema, não existe regra, né? Mas é importante que a criança possa vivenciar os alimentos de variadas formas, de variadas texturas, para que ela consiga definir o que ela prefere, qual que é a preferência alimentar dela. Se a gente faz tudo misturado, acaba que a gente nem dá oportunidade para a criança vivenciar aquilo lá também.
A Rosália. Minha neta de 12 meses janta às 18 e dorme às 19h30. É muito cedo? Janta às 18 e dorme às 19h30. Depende da sua rotina. Depende de como funciona a rotina dela. Não existe certo e errado. A criança pode jantar, sei lá, às 18, às 20, dependendo da rotina da casa. Tá tudo certo. Feijão para bebê de 7 meses? Claro, desde os 6 meses já pode. Na introdução alimentar, devemos bater os alimentos e fazer a papinha ou em pedacinhos? O que é melhor? Bruna, jamais bater os alimentos. Porque quando você bate os alimentos, você muda a consistência dele. E a criança, na introdução alimentar, de 6 a 10 meses, ela tem uma janela de oportunidade para aprender a mastigar. Se ela não aprendeu a mastigar aqui, vai ser muito difícil. Então, quando você bate, você está facilitando demais o processo de aprendizado. E depois, para você ensinar essa criança a mastigar, é muito mais difícil. Então, nada de liquidificar a comida, tá? Oi, meu bebê tem 8 meses, come frutas, mas o almoço e o jantar não quer. Chora muito nesses momentos, só quer mamar. 8 meses. Com 8 meses, de 6 a 8 meses, 9 meses, a gente espera que a criança esteja ainda aprendendo a vivenciar aquilo, a entender a alimentação, para que com 9 meses ela já saiba comer. Então, eu te sugiro procurar auxílio profissional. Porque nessa idade a criança já tem que estar comendo, né? E aí a gente precisa verificar a rotina alimentar dela, como está estruturado, como você está ofertando as refeições, como que você está mesclando os alimentos, porque isso tudo vai fazer diferença. Carol, com 6 meses é necessário fazer as 4 refeições? Café da manhã, almoço, lanche e jantar? O que é importante? Que até o 7º mês a criança já esteja fazendo as 4 refeições. E aí depende, se o seu bebê vai respondendo bem, não tem problema você ir incluindo as refeições para ele, né? Vamos supor, ele aceitou bem a fruta, inclui o almoço, aceitou bem o almoço, inclui o jantar. Não tem regra. Gostaram desse vídeo? Não deixa de dar sua opinião, deixar seu comentário, curtir, compartilhar com mais pessoas, se inscrever no canal, ativar o sininho. A sua presença aqui é muito importante para mim. E faz toda a diferença a sua interação aqui comigo. Então não deixe de compartilhar com mais pessoas. Vocês me encontram também no Facebook, no Telegram, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Lá eu posto dicas valiosíssimas e muito práticas para você aplicar no dia a dia. Eu espero vocês por lá também. Beijos!